nome é Maurício Lázari, eu sou graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho mestrado também na área de Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, basicamente, começando com custos de armazenagem e movimentação. Antigamente, nos processos industriais mais antigos, a logística era vista como uma ferramenta de apoio. Não era uma necessidade, um estudo aprofundado em cima de logística para se conseguir fazer a gestão de uma empresa e se consolidar no mercado. Isso já não é mais uma realidade e isso é função do mercado cada vez mais competitivo. Principalmente no que tange transportes e logística, nós temos uma concorrência muito grande. O mercado brasileiro, ele praticamente se aproxima do mercado de concorrência perfeita no ramo de transportes. Então, qualquer redução de custo que se consiga pode ser a garantia de permanência no mercado. Então, todas as indústrias que conseguem fazer uma boa gestão dos seus custos acabam tendo destaque porque conseguem repassar os seus produtos com um custo menor para os clientes. Nesse assunto de armazenagem, nós vamos ver como é que funciona exatamente um armazém, né, um pavilhão, um galpão com dimensões extremamente grandes, utilizada para estoque de produtos acabados e matéria-prima. Como eu vou mostrar mais adiante, é um sistema extremamente complexo que se torna praticamente mandatório hoje em dia o uso de ferramentas de tecnologia de informação, ferramentas tecnológicas. E elas são basicamente conhecidas como WMS, que vem de Warehouse Management System, do inglês. Warehouse é armazém, Management System, então, um sistema de gestão. Um outro custo importante, quando se fala em armazenagem, é o custo de embalagem. Apesar de não parecer, nós consumidores normalmente temos a impressão de que a embalagem é só o que vem no produto, como, por exemplo, quando você compra um refrigerante, que você tem uma garrafa. Não é só isso, a embalagem vai muito mais além disso, e dependendo da situação, ela pode custar até 50% do preço do produto final. Aqui eu mostro, por exemplo, nesse slide, uma divisão de 3 tipos de embalagem: primária, secundária e terciária. A primária é essa que nós recebemos em casa, nos nossos produtos, mas podem haver outras embalagens que são de função puramente de transporte. Por exemplo, no caso de transporte de cargas que devem permanecer refrigeradas, a embalagem deve ser pensada de maneira a resistir, a conseguir fazer um isolamento térmico adequado do produto. Podem haver casos, por exemplo, no transporte, principalmente internacional, de produtos metálicos, onde essa embalagem tem que ter algum tipo de proteção à corrosão. Então, embalagem realmente é um assunto bem complexo, tem que ser pensado e não pode ser desprezado de maneira nenhuma. Dependendo da embalagem, quando você tem embalagens extremamente baratas, normalmente elas são entregues e deixadas no cliente. Você pode, por exemplo, ir num supermercado e pedir caixas de papelão, que eles têm um monte de caixas. Isso porque não é vantajoso para as indústrias que embalam em caixas de papelão organizar toda uma logística reversa para trazer de volta essas caixas. É muito mais barato produzir uma caixa nova. O que não acontece, por exemplo, no uso de pallets e containers, por exemplo. Já são estruturas ou de madeira ou metálicas muito mais complexas. Então, nesse caso, o investimento para adquirir uma embalagem dessas é muito alto, mas ele acaba se diluindo ao longo do transporte, porque compensa fazer um investimento na logística reversa, ou seja, trazer a embalagem de volta do cliente para o produtor, de modo que ele possa reutilizar essa embalagem em outros carregamentos. Com relação ao transporte, dentre os custos logísticos totais, o transporte é, sem dúvida nenhuma, o mais importante. Consome varia de literatura para literatura, do produto para produto, mas não foge muito da margem dos 60% do custo logístico total. Aqui, só a título de exemplo, eu trago um gráfico de pizza, onde nós temos uma divisão aqui de 40% do custo logístico total apenas para o transporte de longa distância, enquanto 23% é relacionado à distribuição urbana. Os outros, menos de 40% de custos, são, então, endereçados a todas as outras etapas da logística, como, por exemplo, custos administrativos, documentação, serviço portuário, dentre outros. E fazendo um link com a parte das embalagens, uma das funções
extremamente importantes das embalagens é conseguir fazer a acomodação de cargas dentro de um veículo, seja ele um caminhão, um navio, um avião, seja lá qual método de transporte for utilizado. A embalagem ela tem que dar estabilidade para o produto, para que não ocorra tombamento ao longo do transporte, e também não ocupar espaço demasiado dentro do caminhão, visto que o custo total de um frete vai ser diluído pela quantidade de produtos que tiverem dentro do caminhão. Então, como comentei no início dessa aula, qualquer redução de custo pode significar a garantia da empresa no mercado. Então, o correto uso do espaço disponível no veículo é extremamente importante. Aqui também uma outra curiosidade nessa tabela que eu trago, isso é mercado brasileiro, tá? Vocês podem notar que existe uma participação de 61% de todo o transporte nacional feito pelo modal rodoviário. Existem basicamente 5 métodos de transporte de cargas. O rodoviário, né, onde são utilizadas as rodovias, ferrovias, onde então tem locomotivas e trens, o transporte aquaviário, onde se tem então navios de carga, transporte dutoviário, onde basicamente focado no transporte de líquidos e gases ou substâncias pastosas, e o transporte aéreo. E de todas essas opções, o Brasil, felizmente ou infelizmente, eu vou explicar o porquê disso depois, 60% de todo o transporte é realizado pelo modal rodoviário. Bom, com relação ao transporte, também é um mercado bem complexo, são muitas variáveis a serem analisadas e foram desenvolvidas ao longo dos anos ferramentas tecnológicas para auxiliar as empresas na seleção do transporte, na organização toda do transporte e redução de custos. Essas ferramentas são conhecidas pelo nome de TMS, que vem do inglês Transportation Management System, ou seja, um sistema de gerenciamento de transporte mesmo, que basicamente então é um pacote de softwares que tem como objetivo auxiliar o gestor na seleção dos modais, ou seja, por qual modal a carga vai ser transportada ou qual a combinação de modais que é a melhor para o seu caso específico. Auxilia também no planejamento e consolidação de cargas com outros embarcadores. Aqui é muito importante, principalmente nos dias de hoje. A maneira com que o mercado foi se desenhando até os dias de hoje levou a uma complexidade da gestão do transporte bastante grande, porque existem diversos pedidos pequenos. Então, você não pode pegar um caminhão grande para atender um cliente pequeno que fez uma pequena quantidade de pedidos. É muito importante que você consiga organizar todo o mercado de transporte para você conseguir fazer uma ocupação total do caminhão. Também é muito comum você ter um transporte fracionado, ou seja, você enche um caminhão inteiro e você vai fazer diversas paradas ao longo de uma rota para abastecer diversos clientes. Para fazer isso, é extremamente importante a ordem com que você faz o carregamento. Você não pode colocar as cargas primeiro no caminhão do primeiro cliente que vai ser abastecido, então a sequência de carregamento acaba sendo importante, justamente para poder planejar qual vai ser a distribuição de mercadorias ao longo de uma rota. A gestão de rotas também é uma ferramenta interessante do TMS, principalmente para você evitar ficar passando diversas vezes pelo mesmo lugar quando você tem vários clientes a serem abastecidos. Então, você consegue otimizar para percorrer uma distância menor para reduzir o custo, evitar engarrafamentos, vias de difícil acesso, vias danificadas. Então, tudo isso é possível dentro do TMS. Com relação à mudança de mercado relacionado aos transportes, o sistema de transporte antigo normalmente era baseado na consolidação reativa. O que é isso? Na verdade, à medida com que os pedidos vão chegando, você vai consolidando a carga dentro de um caminhão. Quando ele estiver cheio, sai para entrega. No entanto, hoje, qualquer pessoa que consiga fazer uma compra via online ou via loja não quer ficar esperando com que um caminhão seja completamente carregado para receber o produto. Então, isso mudou a maneira com que as pessoas organizam o sistema de transporte e passaram por uma consolidação proativa. Ou seja, você já tem que planejar o carregamento do caminhão antes mesmo de receber o pedido. Com isso, você consegue agregar diversos pedidos pequenos em um tempo muito menor e conseguir garantir uma entrega rápida. Então, daqui surge a grande complexidade em se conseguir gerenciar um sistema de transporte inteiro e a necessidade, então, de se adotar ferramentas tecnológicas como o TMS, por exemplo. Com relação ao custo logístico, a ideia, o objetivo da logística é proporcionar o melhor nível de serviço para o cliente com o menor custo possível. Trago aqui nesse slide uma curva esquemática de receitas e custos. A curva superior ela é relacionada
às receitas e a curva inferior ao custo logístico. Tudo isso em função da qualidade do serviço logístico que você está prestando para o seu consumidor. E aqui uma dica interessante: não adianta você oferecer um serviço logístico com uma perfeição extrema para o seu cliente. Apesar disso soar um pouco estranho, você pode analisar, por exemplo, bem no final à direita do gráfico, que se você tiver um custo logístico muito alto, e isso pode vir de um sistema com uma excelência extrema, você vai praticamente empatar com a sua receita, chegando ao ponto de poder inverter esse comportamento. Você pode acabar tendo um custo logístico maior do que a sua receita, e nesse caso você está tendo prejuízo, você está pagando para trabalhar. Então é interessante buscar sempre o ponto onde você tem a maximização do seu lucro. Ou seja, você tem a maior diferença entre o que você vai receber pelo serviço e o que você está pagando pelo custo logístico. O encontro desse ponto é extremamente complexo, porque você não quer oferecer um serviço logístico ruim para o seu cliente. Então você tem que balancear o que você recebe com o seu custo e ainda assim não deixar de atender o cliente, deixar de ter um cliente satisfeito. Só sempre lembrando que você não pode oferecer um serviço muito além do que o cliente espera para não acabar perdendo seu lucro. Então, basicamente, os custos logísticos eles estão relacionados ao custo de processamento de pedido, armazenagem, como eu comentei anteriormente, estoque e principalmente o transporte, como eu havia comentado anteriormente. A necessidade de se conseguir encontrar exatamente esse ponto onde você tem a maximização do lucro é um requisito do mercado competitivo atual. Por mais que muitas vezes nós queiramos oferecer um serviço muito melhor do que o da concorrência, se nós fizermos isso, infelizmente nós temos que repassar esse custo adicional para o cliente, enquanto a concorrência pode não estar adotando a mesma estratégia. E eles podem estar vendendo muito mais do que você. Ou seja, eles vão se consolidar no mercado de uma maneira muito mais eficiente do que você. Então, é extremamente importante buscar esse ponto de maximização do lucro. Também, para isso, é importante você conseguir ter o produto que você quer, que o cliente está pedindo. Você tem que ter esse produto disponível. E antigamente era muito comum você trabalhar com estoques grandes. Então, quando o cliente solicitar um produto, você tem a pronta entrega. Porém, estoque parado é dinheiro perdido. Seja porque você poderia estar investindo o dinheiro que está alocado num produto parado em um mercado financeiro ou em alguma outra aplicação, seja porque um produto parado num armazém demanda funcionários, mão de obra para a organização do armazém, demanda custos de empilhadeira, esteiras transportadoras, elevadores, todo um aparato tecnológico que existe dentro de um armazém. Então, é necessário conseguir balancear também o seu nível de estoque com a demanda do cliente.